Bom dia, meus lindos do Liceu Catarinense, professor Douglas, com mais uma aula de Sociologia para vocês. Hashtag fique em casa. Pessoal, esse momento é um momento delicado, onde nós devemos nos prevenir. Então, fica a dica, tá bom? A gente vai dar uma continuidade hoje nos clássicos da Sociologia. A outra aula nós falamos de Auguste Comte, tá? Um dos pais da Sociologia, e hoje a gente dá uma continuidade com Karl Marx, que também é considerado um dos pais da Sociologia e de uma ideologia aí que, né, entrou no mundo, que foi o socialismo científico. Por que socialismo científico, professor? Isso nós já vimos em outras aulas. Teve outros tipos de socialismo, né, gente? Socialismo utópico, teve outros tipos de socialismo, mas o maior deles ali, o que ganhou força e o que acabou influenciando o mundo foi o socialismo científico. Um alemão, tá? Filósofo e também sociólogo, economista, jornalista, teórico político. Então, ele nasce na Alemanha e ele tem um parceiro ali que era Friedrich Engels. Eles fizeram muitas das coisas, muitas de suas teorias, muitos dos seus estudos foi com esse parceiro Friedrich Engels. Elaborou uma teoria política que embasou o chamado, que agora vem o nosso primeiro tópico, socialismo científico. Socialismo científico, vamos lembrar que foi ali em plena Revolução Industrial, foi bem no contexto da Revolução Industrial, onde ele via toda aquela desigualdade, toda aquele distanciamento entre uma classe e outra, entre a classe que produzia, que era o proletariado, e a classe que explorava, que era ali os capitalistas, que eram os grandes industriais. Suas contribuições para a filosofia contemporânea incluem, além da análise social e econômica, um novo conceito de dialética, baseado na produção material da humanidade. Seu conceito dialético, chamado de materialismo histórico dialético, proporciona uma nova visão para a sua análise social e científica sobre a história da sociedade, ao analisar a produção material da Europa no século XIX. Marx identificou a marcante desigualdade, que é isso que eu já falei, e a exploração de uma classe detentora dos meios de produções, a burguesia, sobre a classe explorada, o proletariado, o que marcou profundamente a sua carreira. Vamos lembrar que essa burguesia que ele está falando aqui, que é a exploradora da Revolução Industrial, é aquela mesma burguesia que surge no final ali da Idade Média, ao redor dos feudos, né, com os burgos. Essa burguesia vem ganhando força na Revolução Francesa, acaba consolidando o poder da burguesia e aí ela nunca mais sai do poder. Até hoje, quem está no poder aí, né, quem detém de toda a riqueza do mundo são os burgueses, os grandes industriais, os grandes bancários e tudo mais, tá? Um pouquinho da biografia dele. Nasceu em 1818 na cidade de Treves, então território da Prússia. Apesar de ser um dos maiores críticos do capitalismo e da divisão de classes sociais, ele nasceu no seio de uma família de classe alta alemã. Olha que interessante a história de Karl Marx. Ele tinha tudo para não criticar a burguesia, ele tinha tudo para não apoiar o proletariado, ele tinha tudo para ficar numa boa, para não lutar por essa desigualdade, para não lutar por aquilo que ele enxergava que era errado, tá? Por quê? Porque ele nasce numa família de classe alta alemã. Para ele está tudo certo, ele tem de tudo, não falta nada para Karl Marx. Porém, ele tinha uma visão de mundo que era diferenciada, tá? Seu pai foi um bem-sucedido advogado e conselheiro do governo. Marx estudou no Liceu,
Olha que interessante aí, gente. Marx estudou no liceu. Ó, você vê, provavelmente foi o Salino que abriu o portão para Karl Marx ali entrar. Mentira, brincadeira, gente. Não é nesse liceu, não. Tá, liceu era uma escola na Alemanha também, muito famosa. Liceu, nós já falamos aí, foi uma das primeiras escolas fundadas lá na Idade Antiga, na Grécia Antiga já existia o liceu, tá? Fundada por Aristóteles. Vamos lá, pessoal. Então, continuando aqui, ó. Aos 17 anos de idade, Marx ingressou no curso de Direito da Universidade de Bonn, seguindo os passos do pai. Porém, o jovem universitário encontrou-se às festas e à vida boêmia. Olha só, Karl Marx era um boêmio. Coisa ruim, né, gente? A fim de cortar o estilo de vida que o filho levava, o pai dele transferiu para a Universidade de Berlim. Lá o contestador e desafiador Marx conheceu o curso de filosofia, área de estudo em que se formaria. Aí começa esse pensamento crítico de Karl Marx. Foi quando ele conheceu a filosofia. Gente, normalmente quem conhece a filosofia fica meio louco mesmo, fica meio crítico, enfim. Eu fiz a pós em filosofia, tá, gente? Na faculdade de filosofia, Marx foi aluno e discípulo do grande filósofo e alemão Georg Wilhelm Friedrich Engels, pessoa que influenciou a sua produção teórica, principalmente com o conceito de dialética. Não vou entrar em muitos detalhes, ele se casou, teve 7 filhos, tá? Teve uma carreira estável. E aí vai falar um pouquinho ali de uma das suas principais obras, que foi o Manifesto Comunista, e outra obra que foi o Capital. Gente, essas duas obras são praticamente a fundamentação teórica do socialismo científico. Se você quer entender um pouquinho mais sobre o socialismo, é só você ler esses 2 livros, essas 2 obras de Karl Marx e Friedrich Engels. Tá? O Manifesto Comunista e o Capital. Ali ele vai falar dessa questão da desigualdade, ali ele vai falar da questão dessa divisão de classes, tá? Tudo isso dessas 2 obras. Ele morre em 1883. Tá? Então, para vocês entenderem, o sistema marxista, agora eu vou explicar um pouquinho. O marxismo foi toda essa obra de Karl Marx, todo esse estudo levantado de Karl Marx, estudiosos aí elaboraram o marxismo, que são as ideias de Karl Marx, que foram todas, né, estruturadas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o sistema marxista. Tá? A infraestrutura, pautada na economia e por centralidade na esfera produtiva, que é o principal eixo compositor do materialismo histórico. A infraestrutura envolve a divisão do trabalho, a produção e as suas relações, a compra, o comércio e etc. Então, é tudo aquilo que envolve o estudo de Marx. Tá? O comércio, a produção, quem produz, de que maneira que produz, tudo isso é a infraestrutura e é em cima disso que ele vai basear a sua crítica. Superestrutura é o conjunto de instituições e normas que mantém a ideologia social e a lógica de exploração funcionando. São elas o Estado. O Estado, gente, ele mantém, ele está ali, o certo era o quê? O Estado era manter a nossa segurança, era manter, mas hoje normalmente o Estado ele garante que quem está por cima continue por cima, quem está por baixo continue produzindo e que a sociedade continue funcionando da maneira que ela está estruturada. As leis, a religião e a cultura, tudo isso ajuda na alienação, que a gente vai falar um pouquinho mais abaixo ali. Ele fala da mais-valia, que é nada mais é do que a diferença entre o preço da matéria-prima e a produção de uma mercadoria, o preço do trabalho e o custo dos meios de produção da mesma mercadoria. Ou seja, é também as horas a mais que o trabalhador trabalha,
que não precisaria, é o lucro excessivo, lucro a mais que esses industriais, que esses burgueses estão tendo em cima desses trabalhadores. Alienação, há uma separação evidente entre o trabalhador e o fruto do seu trabalho, a mais-valia, que nos processos de produções manufaturados beneficia o artesão, no processo de produção capitalista beneficia o dono dos meios de produção e tira dos trabalhadores a capacidade de se reconhecer no seu próprio trabalho. Ou seja, gente, quem produz são os trabalhadores. Quem que faz o produto são os trabalhadores. Então quem que tem a capacidade para isso? Os trabalhadores. Quem que se beneficia com isso? Os capitalistas, os donos, os grandes industriais, enfim, os donos dos meios de produção. Tá? A burguesia é a classe detentora dos meios de produção e o proletariado é aquela classe que sempre está apanhando. Professor, ainda acontece essa desigualdade social? Muito. Tá? Depois da Revolução Industrial para os dias atuais, lógico que as condições do trabalhador mudou muito. Vieram as leis trabalhistas, vieram uma série de outras coisas para garantir o bem-estar do trabalhador. Mas ainda acontece a exploração, ainda essa minoria acaba se beneficiando. Quem produz é o trabalhador e quem enriquece ainda são essas minorias, esses 10% aí da população mundial. Tá, pessoal? Após a constatação do processo de dominação, Marx apresentou como possível solução, sempre é assim, para uma teoria ter que levantar a problemática, ter que levantar toda a história, mas também ter que apresentar uma possível solução. E para ele a solução era a revolução do proletariado, que seria uma revolta da classe operária que tomaria consciência de sua classe, de sua força e das injustiças vividas. Essa revolução derrubaria o Estado e implantaria uma ditadura do proletariado, que teria como missão acabar com a propriedade privada, que é dos lemas ali do socialismo, e minar aos poucos a diferença de classes sociais. O fim disso seria supostamente o comunismo, ou seja, a forma perfeita do socialismo. Gente, já falei isso para vocês em outros tempos aí, que o comunismo nunca existiu na prática. Na prática foi o socialismo, o comunismo é o estágio final do socialismo, é o socialismo potencializado, é o socialismo no seu formato perfeito. Certo, pessoal? Então a nossa aula de hoje fica por aqui, tá? Eu gostaria que vocês fizessem como tarefa para mim, tarefa. Vou falar bem devagar para dizer, não teve tarefa. Faça um comentário sobre o socialismo científico. Faça um comentário sobre o socialismo científico. Um beijo no coração de cada um de vocês. Eu creio que tudo isso vai passar com muita fé e muita oração. Até a nossa próxima aula aí. Fui!